bom dia a todos. Então, como já foi referido, das mais variadas formas, nós estamos a iniciar uma nova série, o estudo da primeira carta, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e decidimos, em conjunto, por unanimidade, dar-lhe o título de A Razão da Nossa Esperança. Este é, sem dúvida, um título muito apropriado, de acordo com o conteúdo desta carta. Então, um pouco à guisa de introdução, os autores desta carta não é só um, são vários, os autores, Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano, que também pode ser chamado Silas, e muitas vezes na Bíblia nós vemos noutras passagens que ele é chamado Silas, aqui é chamado Silvano, mas é a mesma pessoa. O local onde a carta foi escrita terá sido Corinto, e os destinatários são os crentes da igreja em Tessalónica. A localização desta igreja era na cidade, uma cidade ao norte, na Grécia, na parte norte da Grécia, na província da Macedónia, exatamente, Tessalónica, uma cidade que fica a 303 quilómetros a norte, ao nordeste de Atenas, e a 125 quilómetros a sudoeste de Filipos. Portanto, um bocadinho abaixo de Filipos, mas tudo isto na Macedónia. A data andará por volta dos anos 49, 50, 51, por ali, não é? Há quem pense que esta carta foi a primeira carta a ser escrita por Paulo, mas modernamente alguns acham que será Gálatas, outros inclinam-se mais para esta. Não é isso o mais importante. O que interessa é que Paulo é o autor, juntamente com Silvano e Timóteo, e é palavra de Deus. Acima de tudo, é a palavra de Deus. Como é que a igreja foi fundada? A igreja foi também fundada por Paulo, por Silas e Timóteo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias, depois uma viagem a Roma, e foi durante a segunda. E isto está em Atos 17, versículos 1 a 9. Portanto, temos lá realmente esta descrição, a descrição da implantação desta igreja. Paulo chegou ali, pregou o Evangelho, ele e os seus colaboradores pregaram o Evangelho, e houve pessoas que se converteram. Não só judeus que estavam na sinagoga judaica lá e ouviram lá dentro da sinagoga Paulo pregar, mas depois também gentios que ouviram e foram tocados pela palavra e se converteram. E os objetivos, digamos, desta epístola é esclarecer a congregação sobre a ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo, a parousia, e também instruir sobre a ética cristã e encorajar os fiéis a manterem uma conduta apropriada. E isto no meio da tribulação, porque eles estavam a ser atribulados. Não estavam a viver em liberdade e paz como nós, aqui, neste momento, mas eles eram perseguidos. E, portanto, esta carta faz ainda muito mais sentido, principalmente escrita por pessoas que também sabiam o que era passar por uma cadeia, estarem presos por amor de Cristo. Então, há vários tópicos que aqui são tratados, desde a vinda do Senhor Jesus, a eleição, a salvação, tanta coisa, a santidade, a santificação. Muitos temas são tratados nesta carta, e veremos isso a seguir. Então, dividimos também em 5 sessões estes estudos, e então temos hoje
O primeiro, que é o Evangelho e a razão da nossa esperança. O Evangelho e a razão da nossa esperança é todo o capítulo 1. Capítulo 1. Depois, segunda sessão, o Ministério e a razão da nossa esperança, que são os capítulos 2 e 3. No domingo a seguir, a piedade e a razão da nossa esperança. 12 versículos, os 12 primeiros versículos do capítulo 4. Em quarto lugar, a morte e a razão da nossa esperança, é do 4:13 até ao 5:11, e depois a quinta sessão e última, que é a vida em comunidade e a razão da nossa esperança. É o resto do capítulo 5. Então, vamos a este primeiro tema, o Evangelho e a razão da nossa esperança, e eu dividi em duas secções, em duas partes, este estudo. O primeiro é o prefácio, saudação e ação de graças, embora a ação de graças continua por ali fora, porque Paulo está sempre naquele espírito de agradecer a Deus por tudo, pela vida dos Tessalonicenses, por tudo aquilo que sabe acerca deles, por todas as notícias que chegam, etc. Mas eu cingi-me principalmente ao início da ação de graças até ao versículo 4, porque a partir do versículo 5 nós temos mais propriamente aquilo que eu consideraria como a eficácia do Evangelho. Os resultados palpáveis, visíveis, insofismáveis, que não podem ser escondidos. O resultado da pregação do Evangelho. E então, esta secção vai do versículo 5 até ao fim, até ao 10. Portanto, é isto que temos aqui para a nossa meditação. Então, primeira parte, o prefácio, a saudação e a ação de graças, com a leitura prévia, sem dúvida, da epístola, do primeiro capítulo da epístola. Vamos então, irmãos, quem quiser acompanhar, pode acompanhar em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. E que diz assim a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, ou sabendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Pode ser também e deve até ser traduzido assim. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedónia e Acaia. Porque de vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos
vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, esta é a leitura para a nossa meditação. E nós vemos aqui logo no versículo 1 a identificação. A identificação. Na carta temos a identificação do remetente, normalmente, mas uma coisa que é imprescindível é o destinatário. Porque pode não ter remetente, e então, se perder, nunca voltará. Não voltará para trás. Mas, se não tiver o destinatário, não chegará nunca ao destino. E o importante de uma carta é que chegue ao seu destino. Por isso é que se chama destinatário. Vem da palavra destino. Então, como já eu também disse na introdução, os remetentes são Paulo, Silvano e Timóteo, e os destinatários, ou o destinatário neste caso, é a igreja dos Tessalonicenses. E no mesmo versículo passamos logo à saudação. E a saudação é esta que aqui está. Uma saudação que é normalmente já comum em muitas cartas de Paulo, desde Romanos, por ali fora. A saudação anda sempre à volta disto, da graça e paz. Graça e paz, não é? Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esta a saudação. A saudação, não com espero que te encontres bem, mas uma saudação mais espiritual. Não ficava nada mal. Espero que esta carta vos encontre a todos de perfeita saúde. Sem dúvida. Devemos desejar a saúde uns dos outros. E Paulo desejava isto também. E há cartas em que diz que bem te vá. Por isso, há esse desejo também implícito. Mas temos aqui uma saudação com a graça e a paz. Porque é o fundamental. O fundamental para nós é termos a graça de Deus. Estarmos na graça de Deus. Abrangidos pela graça de Deus. A graça de Deus sobre nós. E a graça de Deus é que nos dá tudo. Tudo. Começando pela saúde, ou melhor, começando pela vida. Não é? Começando pela vida, passando pela saúde e depois por aquilo que é preciso para a vida. Não é? Ter emprego para ganhar o salário, para poder comprar os alimentos, para podermos comer, para podermos viver, manter a vida. Deus quer que nós mantenhamos a vida. E por isso, meus amados irmãos, nesta saudação, graça e paz, está implícito o resto. E quando não há paz, estão a ver aqueles países que estão em guerra, como eles vivem atribulados, como eles vivem preocupados, sempre com medo que venha um míssil e destrua a casa e os mate, não é? Agora já não é preciso um míssil, basta um drone com uma carga explosiva. A falta de paz é uma das maiores doenças, não é? Ou melhor, é a causa. E temos aqui uma médica que nos pode explicar isso, se for preciso. A falta de paz é muitas vezes a antecâmara para muitos problemas, principalmente do foro psicológico. Falta de paz. Não ter paz. Mas quando nós temos paz, a paz de Deus, então temos motivos para ser felizes, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos realizados também. E então, a seguir, versículo 2, passamos à ação de graças. Paulo diz que ele e os colaboradores não cessam de dar graças, graças constantes por todos. Graças constantes por todos. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Sempre, e não é só pelo irmão mais importante lá na igreja, aquele que prega mais vezes. Não é por aquele que está doente apenas, que está com graves problemas. Não, é por todos. Pelos que têm problemas e pelos que até não se sabe que tenham problemas. Não é? Pelos que estão em evidência na igreja, mas também pelos mais humildes, que passam despercebidos.
por todos aqueles que eles conhecem, não é? Se entretanto se converteram alguns, e eles não sabem quem são, não sabem o nome, mas até esses estão abrangidos, porque pedem por toda a igreja, pedem por todos, por todos. E este é o mandamento cristão: orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, não é? A palavra de Deus aconselha-nos a orarmos uns pelos outros. E é isto que o apóstolo aqui diz, ou o apóstolo e os seus colaboradores aqui fazem. Fazendo menção de vós nas nossas orações. Fazendo menção de vós. Isto é, nós oramos e não esquecemos a vossa igreja. Lembramos-nos de Tessalónica. Lembramos da igreja dos Tessalonicenses, lembrando-os sem cessar diante de Deus. Versículo 3. Então, continua. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Da obra da vossa fé. Isto é, a obra da vossa fé é o resultado da fé. Isto é, a fé deles era uma fé operante. Não era uma fé qualquer. Eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, agora creio que vou para o céu. Quer dizer, isto é muito pouco. A fé não é isto só. A fé não pode ser só isto. A fé não pode ser uma mera crença. Acreditar que Deus existe e que Jesus Cristo veio a este mundo, tornou-se homem para nos salvar, que foi à cruz e morreu. Isto é importante saber. Isto é muito importante saber. Eu não estou a dizer que isto não é importante. Isto é muito importante saber, mas não fica apenas por aqui. Não se esgota no conhecimento de que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e que se nós crermos nele, teremos a vida eterna, seremos salvos. E que até já o fizemos, já entregamos a nossa vida a ele. Muito bem, ótimo, isso é que é bom. Quem não o fez não sabe o que perde. E não sabe o risco que corre. É que, pior ainda do que está a perder, é o risco que corre. Porque se morrer daqui a 1 minuto, ou daqui a 5 minutos, ou daqui a meia hora, na situação em que se encontra, está perdido para todo o sempre. Então, isto é muito importante. Agora, a fé não é só isto. A fé é mais. A fé tem que operar. A fé tem que ter o trabalho. Há um trabalho da fé, como aqui diz, não é? A obra da vossa fé. Isto é, ela faz obra. A fé faz obra. É a fé que nos leva a fazer coisas na proclamação do Evangelho, a fazer coisas em prol da juventude, acampamentos, instalações para esses acampamentos, construir edifícios para podermos pregar o Evangelho aqui dentro, podermos ser edificados e termos um abrigo, um lugar onde pregar e as pessoas poderem vir, estar sentadas aqui, não é? Há quem faça debaixo de uma árvore, em Angola, em Moçambique, na Guiné, Cabo Verde, para esses países e outros países africanos, em que as pessoas estão debaixo de uma árvore a ouvir a palavra de Deus. Nós, graças a Deus, temos este edifício que já começa a ser pequeno, graças a Deus também, porque ele começa a ser pequeno. É sinal de que realmente o número dos fiéis que aqui se reúnem está a aumentar. É sinal de que o Senhor tem salvo almas e vai continuar a fazê-lo. Muito bem. Então a fé tem que ser uma fé que opera, uma fé que faz obra, a obra da vossa fé. E era isto que Paulo levava ao trono da graça. Senhor, muito obrigado por aqueles irmãos, porque eles estão a operar. A sua fé faz-los trabalhar. Não, eles não estão ociosos, não estão inativos. Estão operantes. Estão operantes. E trabalho de amor, isto é, abnegação. Abnegação, de forma abnegada, não por interesse, não apenas porque, pronto, chamaram-me, tenho que ir. Não há mais ninguém para ir. Agora vão pintar a casa de oração e eu tenho que ir para lá também pintar. Então não vais.
vale a pena, não é? Ir contra a vontade para quê? Aqui não era isso, era abnegadamente. Trabalho de amor. Trabalho de amor. O trabalho de amor, o que é que o amor faz? Estou a falar do amor divino, que está implantado também nos nossos corações. Não estou a falar de outro tipo de sentimento qualquer, que também é importante. Mas este amor, que aqui está, o trabalho de amor, é o dar. O amor dá-se. Não é? O amor tudo suporta, tudo faz, tudo tolera, tudo perdoa. O amor é assim. O amor edifica. O amor ajuda, ampara, segura, aconselha. O amor dá, partilha. Não sei se já disse. O trabalho de amor, de forma abnegada, um trabalho abnegado, dando tudo nele. E a paciência da esperança. Paciência ou firmeza. Podia ser traduzido, em algumas versões é traduzido por firmeza. Firmeza da vossa esperança. Tendes uma esperança firme. Não é aquela esperança, uns dias. Sim, Senhor, queremos que tudo vai bem e que o Senhor está para chegar e que Ele virá. Outros dias, alguém sabe. Quem é que sabe? Os que falam desta maneira não têm certeza nenhuma. Que certeza é esta? Que esperança é esta? É uma esperança que ora se manifesta, ora não se manifesta. Nós nem sabemos se a pessoa tem verdadeira esperança ou não tem. A nossa esperança qual é? A nossa esperança é que Ele venha. Esta é a esperança da igreja, que Ele venha. E todo o nosso trabalho, toda a nossa obra tem que ser pautada por essa esperança, a esperança da sua vinda. É por isso que temos aqui a razão da nossa esperança. Há uma razão porque Ele prometeu. Ele prometeu e Ele é fiel, Ele cumpre. Por isso, nós temos realmente a certeza de que Ele vem. Porque Deus jamais falhou. Deus jamais deu o dito por não dito. Por isso, Ele vai cumprir. Versículo 4. Reconhecendo que são irmãos na fé. Porque dirige-se a eles como irmãos. Irmãos. Não é a igreja como entidade abstrata, em que está toda a gente lá dentro, mas não se nomeia ninguém. Não. Há uma relação, há uma identificação. Somos irmãos. Então Paulo dirige-se aos irmãos na fé. Aos irmãos na fé. Amados de Deus, ou amados por Deus. Não é? Como o grego dá a entender melhor, não irmãos amados, também é. Também é irmãos amados. Se é o vosso trabalho de amor, amai-vos uns aos outros, sem dúvida. E nós vos amamos também. Nós, Paulo, eu Paulo e Silvano e Timóteo, nós vos amamos. Portanto, sois irmãos amados, sem dúvida. Mas o que denota o original é amados de Deus. Ou amados por Deus. Isto ainda é mais importante. Isto ainda é mais importante, não é? Ser amados por Deus é muito mais importante. E mais, eleitos. 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 Isto é, há uma eleição. A eleição divina. Deus elegeu-os. Paulo podia ver através do progresso espiritual daquela igreja, daqueles irmãos, podia ver que realmente eles eram eleitos de Deus. Deus tinha-os escolhido. Não vamos aqui agora estar a falar sobre a eleição. É uma doutrina, embora fundamental do cristianismo, da igreja, mas que ocupar-nos-ia até nem só uma sessão, muitas sessões para falarmos dela. E não vamos aqui falar disso. Mas o facto de sermos eleitos de Deus, a nossa eleição ser uma certeza, é fundamental. É sinal de que Ele nos amou, Ele nos escolheu,
Ele nos trouxe para o seu rebanho, para o seu aprisco. Como ele disse, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Então é nestes termos que Paulo se dirige àquela igreja e que dá graças a Deus por tudo isto que ele sabia, que ele, não só quando ele esteve, que foi pouco tempo, mas que ele agora ouvia, como nos versículos a seguir teremos oportunidade de verificar. Passando então à segunda parte, porque o nosso tempo também nos obriga a isso, nós temos a eficácia do Evangelho. Os 6 versículos que vêm agora a seguir. O 5 e o 6 falam do Evangelho genuíno. E genuíno em todos os aspectos. O que é que diz ali? Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. Isto é, vós sois o que sois, estáis como estáis, sois eleitos de Deus, trabalhais por amor, não desfaleceis, mas trabalhais. Porquê? Porque o Evangelho que foi até vós não era uma falsificação do Evangelho. Não era apenas palavra. Vós não crestes numa filosofia, numa doutrina qualquer. Não é apenas como um programa de um partido ou uma coisa assim, uma filosofia humana. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Não é? E, portanto, este Evangelho não chegou aos Tessalonicenses apenas palavras. Não! Foi também em poder. Foi em poder. Mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, temos aqui o quê? O Evangelho genuíno, em que são identificados, que está identificado com os evangelistas, com aqueles que foram lá pregar, ou ao contrário, se quisermos, os evangelistas estavam identificados, solidamente identificados com o Evangelho. Por isso, Paulo atreve-se a dizer nosso Evangelho. Epá, cuidado! Nosso Evangelho, se alguém diz, eu vou também daí pregar-vos o meu Evangelho. Nós ficamos logo, não é? Como o coelho. Uma orelha para trás, outra para a frente. O teu Evangelho, espera lá. O teu Evangelho. E temos que ser cuidadosos. Hoje em dia temos que ser muito cuidadosos. Já não há Paulos, nem Timóteos, nem Silvanos. Há outros, muitos outros. Uns que pregam assim também, genuinamente, mas outros que não. Então examinai tudo. Olha nesta epístola que diz. Examinai tudo, retendo bem. Devemos examinar, ver, testar, provar os espíritos, não é? O espírito daquilo que nos é dito. Se aquilo que está a ser dito está de acordo ou não está de acordo com a palavra. Tem que ser. Então, identificados com o Evangelho, até lhe podiam chamar nosso. De tal maneira estavam identificados. Foi anunciado com poder e no Espírito Santo. Portanto, não foi apenas palavras, mas foi um Evangelho poderoso, em que eles puderam ver Deus a atuar, Deus a operar. E com muita certeza e convicção. Não eram umas pessoas que estavam ali, olha, para connosco deu resultado, sentimos-nos felizes e, portanto, viemos aqui também falar-vos, porque o Evangelho é sempre bom. Não é assim. Isto não é convicção. Isto não é convicção. Com convicção é realmente pondo alma naquilo que se diz e falar com a certeza, falar com convicção é termos provas em nós mesmos. Provas em nós mesmos do que é que Ele fez por nós. O que é que o Evangelho fez por mim? O que é que Deus fez em mim através do Evangelho?
que é que ele fez? Como é que eu era? O que é que eu sou? Não é? Em que é que eu confiava? Em que é que eu confio? Em quem é que eu confio agora? Para onde é que eu ia antes? Qual era o caminho que eu estava a seguir? E qual é o caminho para onde eu vou agora? Onde é que aquele caminho me levava? Onde é que este caminho me leva? Convicção, tem que haver convicção. E com um procedimento amoroso reconhecido pelos próprios Tessalonicenses. Vós bem sabeis qual foi o nosso procedimento para convosco quando fomos aí. Forma amorosa como vos tratamos. Com amor. Com amor. Foi com amor. Por amor de vós. Vós bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E depois, olhem o que acontece. Os Tessalonicenses tornam-se imitadores. Versículo 6. Primeiramente, na ordem que aqui está, não é primeiramente em termos de importância, Paulo, Silas e Timóteo, eles tornam-se imitadores dos evangelistas que ali foram e que viram qual era a sua vida, como é que eles atuavam, qual era a sua fé, como é que eles tratavam os assuntos. E passaram a fazer assim também. Passaram a fazer assim. Reconheceram os seus pecados, converteram-se. Viram que eles eram perseguidos, porque a perseguição sempre os acompanhou. Até ali, os próprios judeus na sinagoga não ficaram contentes pelo facto de pessoas se converterem, não é? Não gostaram nada de ver isso. E depois, quando viram então os gentios a converter-se também, e muitas senhoras da alta sociedade a entrarem na igreja, a serem também crentes, os judeus ficaram com ciúmes, ficaram furiosos, não é? Os judeus que não se converteram, que foi a maioria, não se converteu. Uma parte converteu-se, uma parte dos judeus, mas outra parte, a maior parte, não se converteu e ficaram. E o que é que fizeram? Perseguição. Perseguição a Paulo, a Silas, a Timóteo. E depois perseguição àquele grupo. Aquela seita, como eles dizem, não é? Como eles diziam lá no início. Começaram a chamar seita. A seita. Depois chamaram-lhe cristãos também. Isso até é bom. Mas primeiro era a seita. Era a seita. Aquela seita, vamos persegui-los, porque eles que vêm aí com outras ideias acerca de Deus, vamos persegui-los, matá-los. Perseguição. Então eles tornaram-se imitadores, no meio até desta tribulação toda, de Paulo, Silvano e Timóteo e do próprio Senhor. Tornaram-se imitadores do próprio Senhor. Em muita tribulação, mas com gozo do Espírito. Parece um paradoxo, não é? São perseguidos, mas sentem alegria. Sentem gozo no coração, sentem alegria interior. É uma alegria espiritual. É gozo espiritual. É um gozo inefável, que não se compreende, que não se explica, mas que só o Espírito Santo pode dar. Quando ele vem habitar no crente, ele dá esse gozo, essa alegria. É por isso que mesmo no meio da tribulação se pode cantar hinos. Em Filipos isto aconteceu, não foi? Paulo em Filipos, Paulo e Silas, este mesmo Silvano, presos lá na cadeia de Filipos, à meia-noite, cantavam hinos e os outros presos ouviam. Até que houve aquele terremoto, abalou aquilo tudo, não é? E ficaram livres, mas ninguém fugiu. Senão o carcereiro era condenado, era executado por deixar fugir os presos, embora fosse uma catástrofe natural, mas não havia apelação, não havia justificações. É verdade. E continuamos com a eficácia do Evangelho. Eles tornaram-se imitadores. Tornaram-se imitadores dos evangelistas que ali foram e do próprio Senhor. E vê o que acontece. Isto é que a eficácia do Evangelho reside também aqui. Mais do que eles tornarem-se, ou como se não bastasse tornarem-se imitadores, há a multiplicação do modelo.
este modelo, eles tiveram por modelo Paulo e os outros e o Senhor, e agora eles servem de modelo a outros. Servem de exemplo, não é? Como diz o versículo 7, a outros. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Eles já eram crentes, mas ouvindo a maneira como vós trabalhais, como vós prosperais espiritualmente, ouvindo acerca de vós, a vossa fé, o vosso trabalho, a vossa alegria, todo esse entusiasmo, estáis a ser para eles um exemplo, um modelo. Não se fala de outra coisa. Não se fala de outra coisa. Não é? E isto não deve ser para vaidade, orgulho de uma igreja. Mas, se a nossa igreja aqui for referida a uns quilómetros de distância para outros crentes de outra igreja e dizem, pá, eles em Pardilhó, sim, tal. Nós não devemos ficar envaidecidos. Porque se ficarmos, o Senhor põe logo abaixo essa vaidade, essa ideia de orgulho, corta logo o orgulho pela raiz. Cuidado, é por isso que aqui devemos ter muito cuidado. Humildade, sempre humildade. Se realmente falam bem de nós e dizem que a nossa igreja aqui está a andar muito bem, ainda podemos andar melhor, irmãos. É isto que nós devemos pensar, ainda podemos fazer melhor. E nunca pensarmos, somos os maiores. Quando assim se pensa, é precisamente o degrau que está ali para a queda. É aquele degrau em falso, é esse lá em cima. Não é? Para cairmos, virmos por ali abaixo. É a queda. Muito cuidado. Aconselho muito cuidado neste aspecto. Muito cuidado. Os Tessalonicenses tornaram-se um modelo para os fiéis da Macedónia e para os da Acaia. E diz o versículo 8, que deles soou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ressoou a partir dali. Eles tornaram-se também evangelistas. Eles passaram a anunciar o Evangelho a outros. E o Evangelho foi de boca em boca até outros. E a fama da igreja chegou a outras igrejas que já existiam lá na Macedónia, mas também depois mais abaixo, na província da Acaia. Pois é. Deles soou a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia, mas por toda a parte, todos os lugares, se propagou a fama da fé deles em Deus. A fé deles em Deus tornou-se realmente famosa. As pessoas, para aquela igreja, aqueles indivíduos realmente, olha, eles estão a andar muito bem. Eles são crentes muito sinceros, crentes muito zelosos, trabalhadores. Eles não param. De tal modo que não há nada mais, ou nada mais havia naquele caso. Não estamos a falar agora no presente. Paulo escreveu esta carta já quase há 2000 anos e, portanto, foi aí que ele disse que, olha, nós não precisamos de acrescentar nada. Os outros já falam até por vós, já falam do que acontece aí, nós não precisamos de acrescentar nada. Não precisamos nem sequer de confirmar, eles já sabem tudo acerca de vós. Pois é. Em último lugar, a fé no Deus vivo e verdadeiro. Era isto que se falava. Era do seu zelo, do seu trabalho, mas acima de tudo, da sua fé. A sua fé. Diz ele no versículo 9, são eles, os de fora, que proclamam o acolhimento dos Tessalonicenses para com Paulo e os conservos, como foram acolhidos ali, e acima de tudo, o que ele refere é ao impacto do Evangelho nas suas vidas. Isso é que eles referem mais, para como eles mudaram. As vidas deles foram transformadas. Como é que elas foram transformadas? Os Tessalonicenses deixaram os ídolos e converteram-se a Deus. Versículo, ainda ali no 9,
ainda no 9, diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E não só, já vem mais a seguir, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O ídolo que nada é, a imagem que é preciso limpar-lhe o pó. Eu até nem acho que haja necessidade de limpar o pó, mas ela não consegue limpar o seu próprio pó. Se alguém quiser mantê-la limpa, tem que limpar o pó, porque ela não faz isso. Ela tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não respira, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda. O que é que diz a palavra de Deus no Salmo 115? E não só, noutros salmos. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, os santeiros, não é? Os escultores que fazem esse tipo de escultura. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E foi exatamente isto que os Tessalonicenses fizeram. Mandaram, deixem-me passar esta expressão, porque foi, mandaram às urtigas os bonecos, os ídolos. Mandaram-nos para fora. Puseram aquilo tudo fora. E converteram-se ao Deus vivo. Estes não precisam que andem com ele às costas. Não precisam que eu mude daqui para lá, como diz nos Salmos. Não. Deus não precisa que andem com ele. Ele é vivo e é o Deus verdadeiro. Porque aqueles são falsos deuses. O que eles abandonaram foram os deuses falsos, os falsos deuses. Mas não só. E, tem aqui um i no versículo 10, não é? Para servirdes ao Deus vivo e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou. Não. Era o que agora faltava. O Deus vivo continuar a ter o seu Filho morto. O Senhor Jesus é Deus, não é? Ele como Deus nunca morreu. Ele morreu como homem. 100% de Deus, 100% homem. Como Deus nunca morreu. Mas como homem morreu. Mas até na sua dimensão humana, ele vive. Ele foi ressuscitado. Está aqui. Para que se tenha a certeza de que se adora a um Deus vivo, é que ao terceiro dia ele foi ressuscitado dos mortos. Está aqui, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E não foi um qualquer, que os judeus até podiam aceitar, um Messias qualquer, um ungido qualquer, um Cristo qualquer. É Jesus. Nós não devemos ter vergonha do nome de Jesus. É este nome que o Senhor quer que nós proclamemos. É o nome de Jesus que todo o joelho se deve dobrar. O seu mérito não é por ser o Cristo. O seu mérito é porque Ele é o Filho de Deus. E tem o poder que o Pai também tem. E por isso pode fazer todas as coisas. As nossas orações têm que ser no nome do Filho de Deus. E não no nome de um ungido. Seja ele qual for. Eu não quero que a minha oração possa ter o amém de um rabi de uma sinagoga qualquer. Não quero. Ele tem que aceitar Jesus. Eu sei que ele que aceitou o Messias. E diz que ele cá de vir. Olha, eu também digo que ele que vem. Ainda agora estive a falar sobre isso. Ele vem. Ele tem que vir. Ele vem. Ele tem que vir porque ele prometeu e ele é justo e vem. Mas eu não quero que esse rabi diga amém à minha oração. Não quero. Porque Jesus é o Cristo. É preciso salientar isto muito bem. O Cristo tem um nome. O Cristo com letra grande, porque Cristo são muitos. Saúl foi um Cristo, foi um Messias.
David foi um Messias, Salomão foi um Messias. Os sacerdotes eram ungidos também eram. Os profetas, não faltam Cristos, não faltam Messias, não faltam ungidos. Mas aquele ungido com letra grande tem um nome. E esse nome, contra todo o agnosticismo, contra o falso judaísmo, contra tudo o que que não aceita a palavra de Deus, é Jesus. É Jesus, o Filho de Deus. Jesus, é Ele. Jesus que nos livra da ira futura. Não só vem buscar-nos para estarmos com Ele, mas a ira futura não. A ira futura não é perseguição dos homens. Por isso nós podemos passar de um momento para o outro. Cuidado. Estamos em paz, temos liberdade, mas de um momento para o outro isso acaba. De um momento para o outro acaba. E devemos estar preparados para tudo. Senão... Agora, a ira que há de vir é a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Sobre toda a impiedade e injustiça no mundo. E quem não estiver dentro da arca, isto é exatamente como no tempo de Noé. Quem não estiver dentro da arca vai levar com a ira de Deus em cima. Daquela vez foi a água. Agora não é a água, agora é diferente. Agora é muito diferente, é muito pior. Mas é muito pior. É por isso que Ele livra-nos dessa ira, da ira futura. Portanto, nós somos dele e Ele vem, precisamente, e livra-nos dessa ira futura. A ira de Deus, não é a ira dos homens. Então, estamos mesmo em cima do fim do nosso tempo. Gostava de fazer só algumas aplicações e eu vou tentar ser rápido porque eu escrevi aqui para não me alongar demais. Primeiro, uma primeira aplicação. Paulo e os seus colaboradores não se pouparam esforços para anunciarem o Evangelho. Que preço estamos dispostos a pagar para ganhar outras pessoas para Cristo? Eles não se pouparam esforços. Foram naufrágios no mar, foram fomes, pestes, assaltados por salteadores, foram perseguidos pelos judeus, pelos soldados romanos nas cidades, etc. Por todo o lado, eles não se pouparam esforços. E nós? Que preços estamos dispostos a pagar para levar outras almas para Cristo? Paulo tinha o hábito de orar pelos crentes das igrejas que ele tinha fundado e também por outras de que tivesse ouvido falar. Muitas vezes, nem pelos crentes da nossa igreja oramos. É ou não é verdade? Muitas vezes nem pelos crentes da nossa igreja oramos, quanto mais pelos de longe, de fora. Qual foi a última vez que oraste por mim? Atenção, que eu não estou a dizer isto só para vocês, estou a dizer isto para mim também, em primeiro lugar para mim. Qual foi a última vez que eu orei por um determinado irmão aqui? Pela irmã Florinda, por exemplo. Qual foi a última vez que eu orei por ela? Uma pergunta séria. E pelo irmão que está sentado, ou irmã que está sentada à tua frente, qual foi a última vez que oraste? A oração não é só pedir a Deus por alguém, é também dar graças a Deus por ela. Dar graças a Deus também por nós próprios, pela nossa família, pelos nossos irmãos. Graças porque os temos como irmãos. Já damos graças por termos aquele irmão, por ele ser nosso irmão, por ela ser nossa irmã. Já damos graças por isso. Mas também pela sua vida. Graças pela sua vida. Graças pelas suas vitórias espirituais. Paulo e os seus colaboradores estavam de tal forma identificados com o Evangelho que lhe chamavam nosso Evangelho. Por isso pregavam com convicção e fidelidade e com fidelidade. O Evangelho anunciado por eles não eram só palavras, mas também poder no Espírito Santo. Os resultados são conhecidos. Havia conversões aos milhares. O que se passa connosco?
Porque não se convertem mais pessoas? Há muitos motivos, não há? Mas será que não temos responsabilidade no baixo número de conversões atualmente? Não temos nenhuma responsabilidade? É tudo de outros? É tudo deles próprios? Pensemos nisso. Os Salonicenses tornaram-se imitadores dos pregadores e do Senhor ao acolherem a palavra de Deus num ambiente de perseguição, mas experimentando um gozo inefável no Espírito Santo. A quem estamos a imitar nós? Quem é o teu modelo cristão? Quem é? É uma pergunta que fica. Os Salonicenses tornaram-se um exemplo, um modelo para outros. E nós? Que disseram os teus amigos quando te converteste? Isso causou algum impacto na vida deles? Ao menos souberam que te converteste? É porque há casos que as pessoas nem souberam. Nem souberam que te converteste? Não souberam. Não te vão chatear, não é? Os Salonicenses deixaram os ídolos para se converterem e servirem o Deus vivo e verdadeiro. Quais os ídolos que tiveste de deixar quando te converteste? Talvez não fosses religioso, mas há ídolos laicos. Sabiam que há ídolos laicos? Os ídolos não é apenas aquilo que muitas vezes falamos, que estão dentro de um templo, imagens de escultura. Não é apenas isso. Há muito mais ídolos. Os ídolos laicos são muito mais perigosos. Olha, músicos, cantores, jogadores, atores, carros, dinheiro, prazeres, etc, etc, etc. São ídolos também. Ou podem, não são. Podem ser meus ídolos ou teus ídolos. Alguma destas categorias de ídolos. E tu, que ainda não te converteste, que ídolo te impede de vires a Jesus? Olha, a palavra de Deus diz que o ídolo nada é. Não é ele que te impede. Eu disse qual é o ídolo que te está a impedir de vires a Jesus, mas não é o ídolo que te impede, porque ele nada é. Não tem poder nenhum. Não tem poder. Tenhas medo. Tenhas medo das palavras que eu disse aqui, porque eu não tenho medo nenhum que ele se vingue de mim. Não tenho medo nenhum da sua vingança. Nem eu, se eu tivesse medo de tudo, como tenho da vingança dessas coisas de que eu falei. Oh. Não, és tu. És tu. Ele não é eu que te impede, és tu. Não queres vir agora aos pés de Jesus? Não queres vir agora? Não queres servir e confiar no Deus vivo e verdadeiro? Não na mentira, mas no Deus vivo e verdadeiro. Ninguém pode decidir por ti. Só tu, mais ninguém. Pensa nisso. Vimos também que os Salonicenses aguardavam a vinda do Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos e nos livra da ira futura. Esta é uma razão mais do que suficiente para deixarmos tudo e o seguirmos. A nossa espera não será em vão. Ele prometeu e virá. Quem espera está vigilante, mas quem não espera vive despreocupadamente. Os crentes serão reunidos com Ele. Dos quatro cantos do mundo virão todos reunidos com Ele. Ai dos incrédulos, esses ficarão de fora, separados para a ira de Deus. E como diz a palavra, ali haverá pranto e ranger de dentes. Queres isso? Que o exemplo dos Salonicenses nos influencie a sermos verdadeiros servos do único Deus vivo e verdadeiro e podermos servir de modelo a outros para a glória de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor.